Amém? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a mensagem que eu quero expor hoje, ela está no livro de Mateus, capítulo 18. Nós vamos tratar sobre a importância do perdão. Importância de nós perdoarmos e de nós pedirmos perdão. Porque é mais importante, é mais fácil pregar sobre o perdão do que perdoar. Porque perdoar não é fácil, mas é necessário para o cristão. É o que nós vamos ver aqui no capítulo 18 de Mateus, numa parábola do servo impiedoso que Jesus conta, quando Pedro faz uma certa pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando pecar contra mim? Pedro faz essa pergunta e Jesus responde contando uma parábola que nós vamos ver aqui do versículo 21 ao versículo 35, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou a acertar, foi-lhe trazido um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fosse vendido para pagar-lhe a dívida. E o servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que ele pagasse toda a dívida. Quando os outros servos, companheiro dele, viu o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei a sua dívida, toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. E assim também lhe fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Pois bem, aqui é a parábola do servo impiedoso. Jesus conta essa parábola. E por que ele conta essa parábola? Nós vamos ver aqui que essa parábola, antes da parábola, ela inicia o texto com Pedro fazendo uma pergunta. E qual a pergunta de Pedro? Pedro diz assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando este pecar contra mim? Até 7? Ou seja, Pedro fez uma pergunta para Jesus e ao mesmo tempo ele responde. Nós sabemos que o número 7 na Bíblia é um número emblemático, é um número perfeito, é o número da perfeição. Possivelmente Pedro poderia estar achando que se ele perdoasse 7 vezes, ele estaria sendo muito bom. E por esse motivo ele talvez até achasse que Jesus fosse elogiá-lo. Mas não é o que nós vemos aqui. Que quando Pedro diz até 7, Jesus responde Pedro diferente. Jesus vai dizer assim: Não, eu te digo, não até 7, mas 70
vezes 7. O que Jesus quis responder? Primeiro, o que Jesus não quis responder com essa resposta? O que Jesus não quis responder com essa resposta é que essa resposta de Jesus não é número, não se trata de numeratria, não se trata de números. Jesus não está querendo dizer que é 7 vezes 7 numa conta de matemática. Ele não está querendo dizer que isso significa 490. Mas o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, a resposta de Jesus foi uma resposta mais pontual para aquilo que o Pedro quer entender. E a resposta de Jesus é: Pedro, não limite o perdão. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer para Pedro e para nós é que nós não devemos limitar o perdão para ninguém. Nós temos que estar pronto, apto para perdoar quem for, quantas vezes for necessário. Ou seja, não até 7, não até 490, mas todas as vezes que alguém pecar contra nós e este voltar arrependido, deveremos perdoar esta pessoa. E por que nós vamos compreender mais no final da parábola? Mas para que nós venhamos entender, Jesus contou a parábola do servo impiedoso, que ele vai dizer que um rei desejava acertar conta com os seus súditos, os seus servos. E ele diz que quando começou a acertar, foi-lhe trazido um na sua presença que lhe devia, aqui na minha tradução NVI, está uma enorme quantidade de prata. Mas na tradução corrigida, ele vai dizer assim: 10.000 talentos. Para nós compreender melhor, temos que compreender na corrigida, porque a corrigida vai tratar de números. Fica mais fácil de nós compreender. Então, tratando de número, 10.000 talentos. O que é 10.000 talentos? 10.000 talentos é um dinheiro que nós não temos, que nós não ouvimos. Nós não é do nosso mundo esse talento. Nós não sabemos o que é. Aqui para nós não existe talento, mas nós vamos transformar o talento em dinheiro nosso. Então, trazendo o talento para o nosso dinheiro, 10.000 talentos, mil talentos é 35 quilos de ouro. 1.000 talentos, 10.000 talentos daria 10 vezes, ou seja, daria 350 quilos de ouro. 350 quilos de ouro é 300 toneladas de ouro. O grama do ouro hoje está aproximadamente 1 grama, R$ 168,06. Neste valor, calculando 10.000 talentos, que é 350 quilos de ouro, quanto daria 350 quilos de ouro trazendo para nós, como se fosse nós fosse pagar hoje? Eu não calculei necessariamente no dinheiro, mas calculei pelo denário, pelo tanto que é o denário. Um denário significa um dia de trabalho. Um dia de trabalho de um trabalhador. Nós podemos classificar o valor que a gente entende em cada local que a gente trabalha. Tipo, se nós for botar R$100 um denário, que é um dia de um trabalhador, pode ser 100, pode ser um pouco menos, um pouco mais, daria 350 quilos de ouro. Para descontar em trabalho, dia de trabalho, daria 150 mil anos de serviço, de trabalho. Então, qual era a dívida deste servo? A dívida desse servo, para ele poder pagar, ele teria que trabalhar 150 mil anos. 150 mil anos trabalhando para poder pagar. Ou seja, esse servo não tinha condições de viver 150 mil anos para poder trabalhar e pagar. Ou seja, esta conta aqui é impagável. Pois bem, essa conta é do primeiro servo.
A parábola vai dizer que quando ele implora por misericórdia, o seu Senhor tem compaixão dele e vai lá e cancela a dívida. Cancela a dívida e deixa ir embora. Ele vai embora. No caminho, voltando para casa, ele encontra um dos seus conservos, um servo dele, que trabalhava para ele. E a parábola vai dizer que esse conservo deveria 100 denários para ele. E quando ele cobrou o conservo também fez a mesma coisa que ele, implorou por misericórdia. Só que a parábola vai dizer que ele não aceitou o pedido de misericórdia, ao contrário, lançou o seu conservo na prisão até que pagasse tudo. O que nós vamos entender aqui? Que o primeiro servo, ele sem ter a dívida dele cancelada, ele não foi capaz de perdoar o seu conservo. E o que o seu conservo devia? Vamos comparar os dois, a dívida dos dois. Comparando a dívida dos dois, o primeiro devia 150 mil anos de trabalho, que é 350 quilos de ouro. Já o segundo devia 100 denários. Se um denário é um dia de serviço, isso nós podemos classificar como 100 reais, 100 denários daria aproximadamente 100 dias de serviço. Ou seja, um foi perdoado 150 mil anos de serviço e o outro não conseguiu perdoar pouco mais de 3 meses de trabalho, que é 100 dias de trabalho. Ou seja, é um servo negligente que não entendeu o cancelamento da sua dívida, o perdão da sua dívida. O que essa parábola tem a ver com nós? Essa parábola que Jesus está usando para que nós venhamos entender que a nossa dívida, ela é impagável. A nossa dívida é a dívida do servo, não do conservo, mas a dívida do servo. Ou seja, a nossa dívida que nós temos com Deus, nós não temos condições de pagar, porque o salário do pecado é a morte. Por nós nascermos no pecado, por nós sermos pecador, praticarmos o pecado, nós temos uma dívida impagável. E essa dívida foi paga. Quando que essa dívida foi paga? Há pouco mais de 2000 anos atrás, por Jesus Cristo. O próprio Deus cancelou a nossa dívida, como o Senhor cancelou a dívida do servo. Deus cancela a nossa dívida enviando o seu próprio Filho como um fiador. Ele foi o nosso fiador. Cristo fiou a nossa dívida, assumiu a nossa dívida, pagou a nossa dívida. Ele cancelou a nossa dívida na cruz. Quando ele morreu, que ele disse, tetelestai, ele estava dizendo, Pai, eu cumpri com o seu propósito. Eu paguei a conta dos teus servos. Eu paguei a dívida do teu povo. Agora eles não devem mais nada. Era isto que Jesus estava dizendo na cruz, quando ele disse tetelestai. Ou seja, Cristo cancelou a nossa dívida, pagou a nossa dívida, e nós estamos livres. Então nós não podemos mais agir como esse servo agiu diante do seu conservo. Vendo o tamanho do nosso perdão, o tamanho da nossa dívida que era e foi perdoada, agora nós não podemos limitar mais o perdão para ninguém. Nós temos que perdoar quem for que pecar contra nós. Independente do tamanho do pecado, nós devemos perdoar, simplesmente por um motivo. Cristo cancelou a nossa dívida na cruz do Calvário, pagando toda a nossa dívida com seu sangue. Uma dívida que só podia ser paga por um justo. E ele era o único que podia pagar e pagou. Agora que o servo não consegue perdoar a dívida do conservo, o que acontece no final da parábola, nós vamos compreender agora. Quando os colegas vê o servo jogando o conservo dele na prisão, eles ficam tristes, voltam lá e falam para o senhor do servo o que está acontecendo. Então o senhor daquele servo chama ele novamente na sua presença e diz assim, servo mau, eu cancelei a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você?
Ou seja, se Deus cancelou a nossa dívida, irmão, será que isso não é motivo suficiente para nós cancelarmos qualquer dívida de qualquer irmão nosso que pecar contra nós? Não é um motivo bastante para nós perdoar o nosso irmão quando pecar contra nós? Pelo fato de nós já ter recebido um perdão de uma dívida que nós não teríamos condições de pagar? É o que ele vai dizer aqui. E se não houver esse perdão, o que vai acontecer? Ele vai dizer assim: assim me fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ou seja, o final da parábola vai dizer que se nós não perdoarmos o nosso irmão como Cristo nos perdoou, como Deus em Cristo nos perdoou, no final, irmão, nós seremos condenados se nós não perdoar o nosso irmão, se nós não conseguir perdoar o nosso irmão. Aí talvez alguém me pergunte assim, quando eu ver essa mensagem, possa perguntar: irmão, mas a pessoa perdeu a salvação? Porque no final da parábola vai dizer que esse servo foi lançado no inferno, foi punido com condenação. É porque ele perdeu a salvação? Não, não é que ele perdeu a salvação. Uma pessoa só perde se ela tiver a salvação, se ela tiver garantida. Mas o que aconteceu com esse servo é que ele não tinha a salvação, no caso. Ele não foi perdoado porque ele não tinha a salvação. Se você não perdoar o seu irmão, o que você mostra se você não tiver condições de perdoar o seu irmão? Se você disser assim: eu morro e não perdoo, o que você está demonstrando? Você está demonstrando que você nunca foi salvo, que você nunca passou pelo novo nascimento, que você não nasceu de novo. Porque todo cristão, todo crente que passa pelo novo nascimento, que nasce de novo, que passa pelo processo de uma santificação e pelo ato da justificação, automaticamente ele deve entender que ele tem que perdoar qualquer que seja o pecado de alguém cometido contra ele, qualquer que seja o tamanho da dívida, o tamanho do pecado que cometeram e quantas vezes cometeram. Se cada um de nós entendermos que nós devemos perdoar, irmão, entendemos que nós fomos salvos, que Cristo pagou o preço por nós, nós não teremos nenhuma dificuldade de perdoar o nosso irmão. Primeiro, porque quando seu irmão vier pedir perdão, ele fez algo contra você que vier pedir perdão, a primeira coisa, antes de você pensar em condenar ele, o que você tem que pensar? Você vai lá e lembra da cruz de Cristo. Cristo pagou por mim. Cristo me tirou do inferno. Cristo me livrou do inferno. Por esse motivo, eu perdoo você. É assim que nós vamos perdoar o nosso irmão. Quando nós olharmos para a cruz, nós lembrarmos da cruz, que aconteceu há pouco mais de 2000 anos atrás, nós não vamos ter dificuldade de perdoar o nosso irmão. Porque se isso não ocorrer em nossas vidas, se nós não liberar esse perdão, irmão, nós não seremos salvos. Nós estamos dizendo que nós nunca passamos pelo novo nascimento. Entendeu? Por que isso nós vamos entender que isso implica na salvação? Isso implica na salvação. O que vai dizer no ensinamento de Jesus a respeito quando ele vai ensinar o Pai Nosso? Ele vai dizer assim, no versículo, Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, vai dizer assim: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial também não lhe perdoará. Ou seja, o perdão nosso, a nossa salvação, implica muito, irmão, no valor do perdão. Se nós para nós entender que somos salvos, nós devemos entender que nós temos que perdoar. Porque a falta de perdão nos impede da salvação, nos deixa fora da salvação. Ou seja, se nós não perdoar o nosso irmão,
o Pai não nos perdoa, Deus também não vai nos perdoar se nós não conseguir perdoar o nosso irmão. Entendeu? Ou seja, se você é um salvo, você é uma pessoa que crê que Jesus pagou o preço por você, que você está salvo, você não pode ter dificuldade de perdoar o seu irmão. Ou seja, se você perdoar o seu irmão, a morte de Jesus na cruz serviu para a sua salvação, serviu para pagar o preço, a sua dívida. Agora, se você não consegue perdoar o seu irmão, a morte de Jesus para você foi inútil. Não valeu nada. Para você não serviu para você a morte de Jesus na cruz, uma vez que você não consegue perdoar. Mas se você perdoa de coração o seu irmão, a morte de Jesus foi a tua redenção, foi a tua salvação. E isto não implica somente na nossa salvação, mas implica até no culto a Deus, em cultuar a Deus, que está no capítulo 5 de Mateus, vai tratar sobre isso. Quando nós formos cultuar a Deus, nós temos que entendermos que nós não devemos ter nenhuma queixa de nosso irmão. Olha o que diz aqui no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, no versículo 23. 23, ele vai deixar assim, 23, 24 vai dizer assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Ou seja, o que Jesus ensinou no Sermão do Monte a respeito do perdão? Ele vai dizer que quando nós for cultuar o nosso Deus, quando nós for entregar uma oferta a Deus, essa oferta não necessariamente significa dinheiro, mas pode ser um culto. Nós podemos ofertar o nosso culto a Deus, cultuar a Deus. Ele vai dizer que quando nós for ofertar, quando nós for cultuar a Deus, e se lá nós se lembrarmos de que um irmão nosso tem algo contra nós, nós não devemos ofertar, mas devemos deixar a oferta ali e voltar e ir se reconciliar. E o que é interessante é que nós vamos entender que aqui ele está dizendo não é que nós tem algo contra o nosso irmão, mas é se o nosso irmão tem algo contra nós. Não é ele que tem que vir e pedir perdão a nós, mas é nós que temos que ir até ele e se reconciliar com ele. Ou seja, ainda que seja o próximo que tem nos ferido, aquele que vai oferecer o culto é que tem que ter paz em seu coração, é que tem que estar em paz com as pessoas. Então, irmão, quando formos ofertar ao Senhor, que seja oferta financeira, qualquer tipo de oferta, até mesmo um culto, uma oração, temos que lembrar se nós estamos reconciliados, se nós estamos em paz com o próximo, se nós estamos em paz com todos. Nós não devemos estar em paz só com uns e outros, não. Todos, nós devemos estar em paz com todas as pessoas. Se nós tiver alguma queixa, que seja da minha parte, ou que seja da parte do outro, o que eu devo fazer? Eu devo deixar minha oferta ali e primeiro reconciliar-se com meu irmão, não esperar que ele venha. Mas aqui o texto vai dizer que eu tenho que ir. A disposição tem que partir de mim. Eu é que vou e me reconcilio, porque sou eu que estou oferecendo a oferta a Deus. É eu que estou indo diante do Senhor em oração. Então, quem tem que se reconciliar é eu. Quem tem que fazer as pazes é eu. Entendeu? Aquele que vai oferecer a oferta, aquele que vai orar a Deus, é que deve reconciliar-se, fazer as pazes com o seu próximo. Senão o seu culto não é recebido. Só uma notinha de rodapé. Para aquelas pessoas que gostam de encrencar com um e com o outro e depois corre para o quarto e vai orar achando que Deus se agrada do culto dele, só para deixar bem claro, Deus não se agrada desse culto. Deus não recebe esse culto seu. Se uma vez que você feriu alguém, ou em algumas palavras você deixou alguém ferido, não adianta você voltar e dar uma de santinho e se ajoelhar no seu quarto e orar, pensando que Deus vai perdoar você pelo que você fez.
se você não tiver se reconciliado. Não adianta você orar. O que vai, quando vem a oração? A oração vem depois. A oferta vem depois. Ele vai falar, depois você volte e oferta. Ou seja, a oferta é depois. Primeiro a reconciliação. Primeiro a paz. Então, antes de você cultuar, você volta lá de novo, reconcilie com seu irmão que você deixou ferido, reconcilie, faz as pazes com ele, então você volta e vai orar, e vai ofertar a Deus, que seja o culto ou qualquer outra coisa, se vai ofertar, que seja depois de ter reconciliado. Para que Deus aceite o nosso culto, nós temos que estar em paz com o nosso semelhante. E também nós vamos ver aqui, por fim, para finalizarmos, nós vamos ver aqui já em Lucas, capítulo 17, a respeito da quantidade de vezes que nós devemos perdoar. Pedro inicia esta parábola fazendo uma pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando pecar contra mim? Até 7, ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Olha o que o texto Lucas registrou aqui no capítulo 17 e no versículo, vou iniciar do 3 e 4. Olha o que ele vai dizer assim, ó. Tome cuidado. Ele inicia chamando a nossa atenção para isto. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Ou seja, primeiro Jesus aqui Jesus vai ensinar aqui no livro de Lucas. Jesus é um ensinamento diretamente de Jesus a respeito do pecado e a fé e o dever. Ele vai dizer assim, primeiro ele chama a nossa atenção para um cuidado, porque nós temos que repreender. Quando pecar contra nós, temos que repreender essas pessoas. Nós não podemos passar a mão na cabeça das pessoas e dizer assim, irmão, está tudo em paz, você pecou, mas está tudo em paz, você está pecando, viva a vida de pecado, mas pode ficar sossegado que Deus não cobra. Nós não devemos fazer isso. O que nós devemos fazer é o seguinte, sempre que nós vemos o nosso irmão numa vida, numa prática do pecado, o que nós temos que fazer? Nós temos que repreender ele. A Bíblia diz que nós temos que repreender. Ela vai dizer assim, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Ou seja, só que ele comece com cuidado, dizendo cuidado. Por que nós devemos ter cuidado na hora de repreender uma pessoa? A repreensão não é algo agradável. Primeiro nós temos que entender isso. Uma pessoa que é repreendida, ela não gosta de ser repreendida. Ainda que ela entenda que é para o bem dela. Mas ela não vai gostar da repreensão. Ela vai entender depois. E depois o coração dela vai ter paz. Mas primeiro ela não vai gostar de ser repreendida, porque ninguém gosta de ser repreendido do erro que está fazendo. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos tomar muito cuidado na hora de repreender. Não repreender mostrando agressividade ou com ódio. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos ensina isso. Ela vai dizer que nós temos que corrigir o nosso irmão com amor. Ou seja, sempre que nós formos corrigir uma pessoa, repreender uma pessoa por algo que ela está fazendo de errado, ensinar o certo, nós temos que fazer isso com amor. Por quê? Eles não são nosso inimigo, mas são nossos irmãos. Nós temos que corrigir o nosso como sendo um irmão de sangue. Ninguém corrige um irmão de sangue com maldade, com ódio. A gente corrige porque a gente ama, porque sabe que é do nosso sangue. Então, o nosso semelhante, o nosso irmão de fora, nós temos que corrigir da mesma forma, como sendo um de sangue, uma pessoa que nós amamos. Nós temos que corrigir com amor, para que ela se corrija, ela volte para o caminho certo, ela se arrependa e volte para o caminho certo. E quando isso acontecer, o que ele vai dizer? Se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se o seu irmão se arrepender, depois de ser corrigido, perdoe. Não vai criar mágoa dele, não vai fechar o rosto para ele, virar as costas para ele, não. Perdoe-lhe.
E ainda o texto continua dizendo: e se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar arrependido e dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Jesus aqui ele conta uma história, como é que eu posso dizer? Ele conta esse texto aqui como sendo uma história, como se fosse uma história, eu não sei dizer uma hipérbole, não sei. Ele conta isso como algo quase impossível, talvez, digamos, impossível de acontecer. Porque ele está dizendo assim, se uma pessoa pecar contra você 7 vezes no dia, uma só pessoa, a mesma pessoa, pecar contra uma mesma pessoa 7 vezes em um único dia, já é caso praticamente impossível de acontecer. E também ele vai falar, e se esse voltar arrependido 7 vezes no mesmo dia e te pedir perdão, já é algo impossível. Uma pessoa pecar 7 vezes contra a mesma pessoa e 7 vezes voltar pedindo perdão para a mesma pessoa. É algo exagerado. Jesus conta aqui algo exagerado. Mas por que Jesus conta esse acontecimento de forma exagerada? Simplesmente por uma razão. Para que nós venhamos entender a parábola que foi contada antes. Porque a parábola é que nós não devemos limitar o perdão. De maneira nenhuma. De hipótese nenhuma nós devemos limitar o perdão. Primeiro, como eu falei no início, devemos olhar para a cruz. Devemos lembrar do fato que aconteceu há 2000 anos atrás. Da morte de Jesus na cruz. Se nós vermos isso sempre, se nós olharmos sempre para a cruz, lembrarmos de que Jesus pagou um preço que nós devia, que era impagável por nós, nós não teremos nenhuma dificuldade de perdoar o nosso irmão sempre que isso ocorrer, irmão. Espero que eu tenha sido bem claro, bem pontual para estes que vão ouvir aí o áudio. Ficou um pouco comprido, mas é porque a parábola exigia tempo mesmo para explicar. E que você compreenda isto. Você que vai ver esse áudio, não sei quando, mas que você compreenda ao ouvir esse áudio que nós não devemos limitar o perdão para ninguém, mas devemos perdoar sempre, sempre, independente do tamanho da ofensa, independente de quem ofendeu. Olhamos para a cruz e perdoamos. É assim que você deve fazer, olhar para a cruz de Cristo e perdoar, porque você está salvo, porque você é um ser que nasceu de novo, você é uma pessoa que nasceu de novo, você não é mais um bastardo, agora você é um filho de Deus. E por ser filho de Deus, devemos perdoar todos os nossos semelhantes. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Glória a Deus. Até o próximo vídeo.